andar sozinho, com minhas forças, eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti, senão eu não vou conseguir. Sou uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Eu sou uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou uma criança de colo que precisa ainda da mãe para criar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar, no céu nós vamos cantar. O hino da vitória nós vamos cantar, no céu nós vamos
Senhor. Diz a palavra do Senhor Jesus, série de mensagens sobre os heróis da fé, a fé, a vitória que vence o mundo. Abra sua Bíblia lá na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, do versículo 23 até o 27. Hebreus, capítulo 11, do 23 ao 27. Nós já estudamos sobre alguns personagens da Bíblia: Abraão, Jacó, Abel. Estudamos sobre Enoque, e hoje nós escolhemos o personagem Moisés, para nós aprendermos através da vida de Moisés. Hebreus 11, do 23 ao 27, quem encontrou, diga amém. Diz a palavra de Deus: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Repita comigo: porque ficou firme, como vendo o invisível. Vamos repetir de novo: porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés, ele viu pela fé. Pela fé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, Senhor Deus, através desse culto de ensino. Ensina-nos, ó Pai, a viver pela fé, assim como Moisés viveu, Senhor Deus, vendo a recompensa sem mesmo enxergá-la. Senhor Deus, que possamos ser alimentados pela Tua palavra nessa noite, que a Tua palavra fique guardada na tábua do nosso coração. É isso que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Moisés, ele começa no palácio, 40 anos. Aí depois de 40 anos ele vai para a casa de Jetro, e ele termina a sua vida no deserto. Moisés, ele começa no palácio e termina a sua vida no deserto. E muitas pessoas, principalmente os crentes, eles associam o deserto com algo em que Deus não está junto, né? Mas você vai perceber aqui na vida de Moisés, que Moisés começa no meio da riqueza do palácio, mas a sua experiência com Deus se faz mesmo nos 40 anos finais da sua vida no deserto. Então nem sempre o deserto é a ausência da presença de Deus, nem sempre, porque deserto não para Deus. No deserto tinha provisão, no deserto tinha nuvem de fogo, no deserto tinha nuvem de sombra, no deserto tinha água, no deserto a roupa não envelhecia, no deserto o sapato não envelhecia, e no deserto Moisés andou com Deus. Então, quer dizer, o que interessa não é se você está no palácio ou você está no deserto. O que interessa é se Deus está com você. Amém? Então, era um tempo difícil. Olha para alguém e fala assim: era um tempo difícil quando Moisés nasceu no Egito. Moisés vai nascer no Egito. E havia uma ordem de Faraó. E a ordem de Faraó era o quê? Que toda hebreia que gerasse um
filho varão, ela teria que jogar esse filho varão no rio. Ela teria que matar esse filho varão. E mesmo sendo um tempo difícil, mesmo sendo um tempo em que o faraó queria matar todo varão hebreu, um casal, repita comigo, um casal resolve ter uma criança. Eles sabiam que o faraó queria matar um filho, se fosse homem, mas eles tiveram filho, e era homem. Quem era esse casal? Esse casal era um varão da tribo de Levi, chamado Arão, era o nome dele, e a sua esposa Joquebede. E eles resolvem ter um filho, mesmo debaixo da ordem de Faraó. Naquele tempo não tinha ultrassom, não tinha como saber quem ia vir. E aí muitos ali com medo, talvez disseram para Joquebede e Arão: olha, tomara que seja uma criança, menina, tomara que seja menina, porque daí vai dar para vocês criarem essa menina sem problema nenhum. Mas não, nasceu menino. E Joquebede escondeu esse menino por 3 meses. A pergunta é: como que os egípcios não viram o choro do menino? Será que ele chorou? Ele chorou. Só que Deus tampou o ouvido de Satanás e deixou o menino vivo. Você crê nisso? Que Deus teve o poder de tampar o ouvido do Satanás, do demônio, para que o legislador, o libertador do povo hebreu ficasse vivo? A primeira lição que eu aprendo: quem quer viver milagre aqui? Amém. Aprenda a gerar fé no meio do cativeiro. Vou dizer de novo. Não, milagre não é algo que acontece quando tudo está bom. Milagre é algo que acontece quando tudo está sendo feito para dar errado. Tudo está na contramão. Uma notícia que você não espera, um laudo médico que você não quer ouvir. Milagre se gera no meio do cativeiro. Olha para alguém e fala assim: milagre é gerado no meio do cativeiro através da fé. Através da fé. Sabe por quê? Porque o instinto materno não bastava para Joquebede, mas a fé de Joquebede anulou o medo de ter um filho varão. Olha para alguém e fala assim: o instinto materno é até bom, mas não anula o medo. Mas a fé em Deus anula o medo. Ela não teve medo se ia ser homem, se ia ser mulher. Ela apenas teve e entregou o seu filho para Deus no Rio Nilo. Ela fez um bercinho de betume. Por que betume? Porque betume não faz com que as águas entrem dentro. Você lembra que a arca de Noé foi feita com betume? Por quê? Para as águas não entrarem dentro. Então, Joquebede faz um bercinho, coloca betume e lança o menino no rio. No rio tinha crocodilo, no rio tinha tubarão, o rio Nilo era um dos piores, mas Deus estava com um menino. Diga assim: não importa aquilo que Satanás falou, não importa aquilo que Deus falou, eu vou gerar pela fé, e Deus vai proteger aquilo que eu gerar pela fé. Moisés, ele vai atravessar o Nilo, nada vai acontecer, e a sua irmã Miriam vai estar na margem do rio, vendo a passagem do menino. O menino está indo para a casa de Faraó, justamente quem queria matar o menino, mas Deus entrou junto com Moisés naquele lugar. Você crê que aonde você estiver, Deus vai estar com você? Quem crê nisso? Então diga assim: o menino recebeu o nome de Moisés.
que significa tirado ou salvo das águas. Abra a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo de número 10. Êxodo 2, versículo de número 10. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Olha para alguém e fala assim: uma mãe que cria o seu filho no cativeiro, ela não cria o seu filho para o cativeiro. Ele começou no cativeiro, ele era escravo quando ele nasceu, mas só que a mãe e Deus não gerou aquele filho para viver no cativeiro. Alguém está entendendo? Você não foi liberto do pecado lá fora para viver no cativeiro, para viver escravo de Faraó. Faraó que representa o quê? Satanás. Você não foi gerado de novo quando você aceitou Jesus para viver na escravidão do mundo, achando que se Satanás está imperando, você também vai acabar morrendo. Não. Quando Joquebede tem Moisés, ela sabe que o início de Moisés, o nascimento de Moisés foi no cativeiro, mas a mãe e Deus sabia que o final dele não seria no cativeiro, mas que o final da vida de Moisés seria como um homem liberto, e liberto em Deus. Alguém está entendendo? Deus não vai te gerar para ficar no cativeiro. Deus não gerou ninguém aqui para ficar no cativeiro. Deus gerou você não para viver por vista, mas o crente verdadeiro, ele vive por fé. Por fé. Eu estou vendo muito crente, sabe, vivendo o futuro. Hoje não. Nós crentes, nós fomos chamados por Deus para viver pela fé. Pela fé. Nunca a ansiosidade, nunca o medo tomou conta de tanto crente como tem tomado. Eu vejo uma falta de paz nos crentes, sabe? E Paulo vai dizer lá no capítulo 4, versículo 7, que nós temos a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é isso? É paz no meio da guerra, paz no meio da luta, paz no meio de toda tribulação que você venha a ter. Joquebede é um exemplo claro disso. Eu vou ter, ele é varão, mas só que Satanás não vai ter poder sobre o meu filho. Meu filho vai atravessar o Nilo, vai chegar até o lugar onde Deus determinou, e ele não vai ser escravo. Sabe o que? Não está escrito no meu esboço, mas eu tenho que falar isso. Pare de ser escravo de si próprio. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Deixa Deus te atravessar no rio Nilo. Bestas feras, peixe, tubarão vão tentar te pegar, mas você está cercado com um betume de Deus. Olha para alguém e fala assim: acalma o teu coração, atravessa o Nilo, mas você não está sozinho, você está com Deus. De novo, olha para alguém e fala assim: quer viver milagre? Começa a gerar no cativeiro. Quer viver milagre? Olha para alguém: quer viver milagre? Profetiza no meio da crise. Por quê? O que Joquebede está falando? Com certeza ela fez uma oração. Você não acha que ela pegou o menino e jogou? Ela olhou para o menino naquele cestinho. Imagina uma criança 3 meses, sim ou não? Falou assim: Deus, leve em segurança, coloca as tuas mãos sobre o bercinho. E o menino foi e atravessou e chegou aqui no capítulo 2 de Êxodo. A filha de Faraó olhou para ele, gostou do menino, deu o nome dele de Moisés, que é tirado das águas. Diga assim:
os primeiros 40 anos de Moisés. Primeira característica de Moisés, diga, preservado por Deus. Você sabia que a sua vida é preservada por Deus desde quando você o aceitou? Deus começou a preservar a sua vida. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Joquebede conhecia o Deus que ela servia. Ela não ficou com medo, eram milhões de meninos que nasciam e Faraó matava. Mas ela recebeu um menino, ela gerou um menino, falou: este Faraó, Satanás, não tem poder para acabar com a vida dele. Primeira coisa, preservado por Deus pela fé da sua mãe e pela fé do seu pai. Segunda coisa que você tem que aprender, diga assim: os primeiros 40 anos de Moisés, ele recebeu dentro do território do inimigo o cuidado de Deus. Diga, cuidado de Deus. Sabia que Deus cuida de cada crente que está sentado aqui nessa noite? Sabia que Satanás atentou contra a sua vida quando você acordou hoje de novo? Ele falou: hoje eu vou matar ele, hoje eu vou acabar com a paz dele, ou de hoje ele não passa, ele vai pecar, mas você recebeu cuidado de Deus para estar aqui na casa de Deus hoje. Então quer dizer, Moisés está atravessando, uma criança não sabe nada, não tem noção do perigo, mas só que Deus está preservando a vida dele, Deus está cuidando dele. E terceira coisa, pergunte o quê? Provisão de Deus. O menino precisava de uma? O menino precisa de quem, gente? De uma mãe. Toda criança precisa de uma? Quem que vai ser a mãe dele? Vai ser a filha do Faraó? Vai ser as hebreias que estão lá no palácio? Vai ser a mãe dele. Então quer dizer, a fé de Joquebede foi honrada. Diga, a fé. Quando é em Deus, Deus honra. Então olha para alguém e fala assim: honra a Deus na crise, e Deus vai te honrar e vai proteger a sua herança. Honra a Deus. Não no momento que está tudo dando bem, não no momento que Faraó quer acabar, no momento que Faraó quer matar. E aí Moisés ia mamar, não gostava do leite que saía da egípcia. Aí Miriam está lá, eles não sabem que Miriam é irmã de Moisés. E Miriam fala: olha, esse menino aí é hebreu, tem que chamar uma hebreia. E quem Deus manda lá no território de Faraó? Justamente a mãe de Moisés. E eles agora vão receber para estar trabalhando lá dentro da casa de Faraó. Então veja bem como a Deus honra a fé. Diga assim: seus pais, Joquebede e Arão, foram movidos por fé. Pergunta para alguém assim: o que te move? O que te move para você estar aqui hoje na casa de Deus? O que tem te movido? Você tem caminhado pelo aquilo que você vê ou pela fé que você tem em Deus? Se for por aquilo que você vê, você vai ficar doente, você não vai dormir, vai dar desespero, vai dar suador. Mas se você tiver fé em Deus, você vai dormir tranquilo. Joquebede e Arão agora, eles estão dormindo tranquilo. Por quê? Porque na hora que Joquebede acordar, ela vai ter que dar de mamar para quem? Para Moisés. E não era Moisés que Faraó queria matar, mas a fé em Deus protegeu o menino. Eu não sei o que tem te tirado do sono, mas melhora hoje a tua fé. Pede para Deus hoje. Assim como Joquebede teve fé, eu também quero ter a fé de Joquebede. Por quê? Porque o propósito de Moisés não começou nele, começou nos pais dele. Começou nos pais dele. Então quer dizer, se você quer gerar fé em alguém, você tem que ser o primeiro da sua casa a ter fé. Se você quer influenciar o ambiente com fé, você tem que ser o primeiro a mostrar que você tem fé. Alguém está entendendo aqui? Diga bem. Então diga assim: Joquebede, como mãe,
foi movida não apenas pelo seu instinto materno, mas pela fé em Deus. Olha para alguém e diga assim 3 vezes para ele: a fé anula o medo. Mais uma vez, a fé anula o medo. Mais uma vez, a fé anula o medo. Você vai sair daqui sem medo. Sem medo. Você vai sair daqui em paz. A fé anulou o medo. Quantas mães teriam essa coragem que Joquebede teve de colocar o seu menino para atravessar o rio Nilo? Só pela fé. Diga assim: tem coisas que Deus vai fazer se a gente tiver fé. E se tiver medo, Deus não pode fazer nada. Mateus 18, 19 diz assim que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado. Joquebede ligou o que na terra? Fé. E recebeu do céu o que? Fé. Agora, se você ligar medo na terra, o que você vai receber do céu? O próprio Jesus vai falar: olha, eles estão com medo de que eu faça alguma coisa. Agora, ao contrário, eles estão com fé que eu posso fazer, então eu vou fazer. Eu vou honrar a fé dele. Então, o crente, irmãos, ele vai conseguir muitas coisas pela fé. E aí o mundo vai querer entender como você conseguiu. Aí você vai falar assim: eu não posso explicar. É por que você não pode explicar? Porque milagre não se explica. Milagre se vive. Mas se você não tiver fé, você não vai viver milagre. Alguém está entendendo? Então diga assim: a fé anulou o medo, mas acima da fé, diga assim, acima da fé, os seus pais te deram uma educação sólida em Deus. Sabe aonde? Vamos lá, Hebreus 11, 24, 25. Será que eles ensinavam Moisés a ser crente? Tem isso também. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Se ele estava grande, ele aprendeu quando ele era pequeno. Então diga assim: Moisés foi bem fundamentado na palavra pelos seus pais. Então o que diz Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Perceba, no palácio tinha riqueza, no palácio tinha boa comida, no palácio tinha uma cama boa, mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus no deserto, porque ele sabia que ele não era filho de Faraó, ele sabia que ele era filho de Deus. Então quer dizer, se a gente quer gerar fé naquele que está vindo depois, a gente tem que ser uma pessoa movida pela fé. Sabe o que eu vejo, irmãos? Muitas pessoas que estão na igreja e vivem pedindo oração para os outros. Deus, Ele quer que você ore para Ele, e você tem livre acesso dele. O véu já se rasgou de alto a baixo. Então quer dizer, a mãe e o pai de Moisés ensinaram a Moisés que era melhor viver maltratado pelo egípcio com Deus do que dentro da casa de Faraó na riqueza sem Deus. Diga assim: melhor é viver no deserto com Deus do que viver no paraíso sem Deus. Então, quer dizer, ele tinha tudo para ficar no palácio, mas ele preferiu ficar com Deus. Não é Moisés que diz: olha, Deus fala assim: olha, eu vou mandar um anjo, e esse anjo vai adiante de vós pelo deserto. O que Moisés vai dizer? Se a tua presença
não for comigo, nem nos faça sair daqui. Ou seja, Joquebede e Arão, seus pais, ensinaram o valor de ter Deus. Independente se você está no palácio, independente se você está no deserto, independente se você está no cativeiro, o que interessa é Deus. Aleluia. Alguém está entendendo? Então diga assim: a fé que o moveu a fazer escolhas e não se esquecer do plano divino. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 7, versículo de número 22. Talvez você tenha lido o livro de Atos e não prestou atenção nisso daqui. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 22. Atos vem depois de João. Atos 7, 22. Página 172, para quem tem a Bíblia do culto. Todos acharam? Amém. No tempo 3, vamos ver todos juntos. 1, 2, 3. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Mas diga assim: só que lá, com todo o seu poder, ele não tinha a presença de Deus. É por isso que ele prefere sair do palácio e ser maltratado com o seu povo. E eu vou abrir um parênteses aqui. Pessoas que ingressam na faculdade muitas vezes, jovens crentes que ingressam na faculdade, que não receberam a instrução dos seus pais devidamente do poder da palavra de Deus. Sabe o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem, eles saem da igreja. Nós já fomos líderes de adolescentes. Adolescentes que começaram a aprender um pouquinho mais sobre a ciência e esqueceram do que importa, que é a palavra de Deus. Eles se acham autossuficientes, começam a aprender na faculdade e se esquecem do professor, dos professores, que é Deus. Moisés não, ele sabia tudo da ciência dos egípcios, ele sabia tudo da cultura dos egípcios, mas ele deixou tudo isso para aprender no deserto com Deus. É bom você estudar? Sim, eu também estudei, tenho grau superior, também estudei teologia, mas só que nada é comparado àquilo que se aprende de Deus. Aleluia! Para quem é jovem aqui, independente aonde você estiver, você pode ser PhD, você pode ser o que for, mas Deus sempre vai ser maior. Aleluia! Moisés, ele entendeu isso. Ele escolheu, diga, ele escolheu não continuar vivendo no palácio, mesmo resultando em sofrimento. Diga assim: é melhor sofrer com Deus do que não sofrer no pecado. É isso. Lá no palácio ele não recebia retaliação nenhuma. Lá no palácio ele chegou a ser general de Faraó, mas ele preferiu andar no deserto, ele preferiu andar com os israelitas, ele preferiu pagar o preço lá na escravidão do deserto, mas ter Deus ao lado dele. Olhe para alguém: não negocie a sua fé por nenhuma riqueza, por nenhum prato que o mundo venha te oferecer. Eu vejo, irmãos, muitos obreiros, eles são chamados por Deus, mas eles preferem às vezes ganhar um salário maior e esquecer da igreja do que continuar na igreja. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Diga assim: quantas pessoas assumem
compromissos no mundo secular, mas na igreja não assumem nenhum compromisso. Quantas pessoas se doam lá fora, no secular, mas não se doam dentro da igreja? Você está entendendo o que eu estou falando? Moisés não, ele poderia viver o bom e o melhor no palácio, mas ele preferiu a dureza de andar no deserto, mas andar com Deus. Você pode ganhar o mundo e pode perder a sua alma, né? Se Deus te chamou, irmão, Ele te capacita, Ele te capacita. Se Ele te chamou para a obra, Ele te capacita. Se você precisar de cuidar de Deus, você vai ter. Se você precisar de provisão de Deus, você vai ter. Se você precisar que Deus preserve a sua saúde e a sua vida, você vai ter. Mas o que eu vejo na igreja moderna, que a pessoa assume compromissos seculares, mas dentro da igreja não assume nenhum compromisso. Será que o patrão deu a vida por você, assim como Cristo entregou a vida por você? Vai dizer a palavra de Deus, vamos lá, em Hebreus 11, olha o que diz aqui, que escolhendo, 25 diz aqui, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas, tendo por maiores o quê? O vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Sabe qual é a recompensa? É a vida eterna do lado de Cristo. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que lá você vai receber galardão, mas o galardão não é para qualquer um, não. O galardão é para quem preferiu Cristo ao invés de qualquer coisa. Eu vejo, irmãos, a obra, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E vai dizer que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. A fé é o que? É a certeza e a convicção das coisas que não se veem, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Moisés tinha certeza que um dia iria morar do lado de Deus. Ele preferiu, ele deixou tudo para servir a Deus. Mas infelizmente nós vemos no mundo de hoje pessoas deixando Deus para fazer de tudo no mundo secular. A igreja nunca foi assim. Os obreiros de Jesus nunca foi assim. A igreja primitiva nunca foi assim. Você vai ver que não é historinha, não é conto de fada. Pedro, ele era o que? Ele era pescador. André era o que? Ele era pescador. Mas um dia Jesus falou assim: farei de vocês pescadores de homens. E eles não hesitaram, eles seguiram. Se você for ver como Mateus foi chamado, Mateus era publicano. Mateus, ele roubava o próprio povo de Deus. Mas um dia Jesus apareceu na frente de Mateus e falou: Mateus, segue. Sabe o que Mateus fez? Deixou a caneta e seguiu. Com a mesma caneta que Mateus roubava o povo de Deus, foi a caneta que Mateus escreveu Mateus. Veja, irmãos, que a fé sem obra, ela é morta. Então a fé tem que ser seguida de obras. Não adianta ter fé, amanhã vai ser melhor. Mas o que eu estou fazendo na casa de Deus para que o amanhã seja melhor? Enquanto eu trabalho, repita assim: enquanto eu faço na obra de Deus, Deus faz na minha casa, Deus faz na minha saúde, Deus faz em tudo que eu colocar as mãos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas
vos serão acrescentados. Você vai ver que quando Moisés é chamado, ele fala: o que eu vou falar na frente de Faraó? E Deus vai falar: diga que eu sou o quê? Eu sou tudo que você vai precisar, Moisés. Eu sou tudo que você precisa. Aleluia. A gente tem que voltar nisso. Deus vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua saúde, desde que você coloque Ele em primazia, em prioridade. Me alegro quando eu venho no culto de terça-feira e vejo os irmãos, porque os irmãos querem aprender mais da palavra, Então, vamos lá, vamos continuar, estou terminando. Diga para alguém assim: você faz parte de que grupo? Você faz parte de grupo. Dos que assumem compromisso no mundo e deixam o compromisso da igreja? Ou aqueles que assumem o compromisso da igreja, né, e sabem o momento de deixar o compromisso do mundo? Aonde você está? A sua fé tem obra ou é só uma fé? Por isso. A sua fé é de obreiro ou a sua fé é de religioso? Que o obreiro se entrega, sabendo que Deus dará a recompensa. Aleluia. Amém? Agora nós vamos aqui em 3 lições e eu acabo em 5 minutos. Primeira lição, diga assim: a importância de uma sólida educação bíblica ainda no lar. Deuteronômio 6, versículo 6 até o 7. Deuteronômio 6, versículo 6 até o 7. Deuteronômio 6, versículo 6 até o 7. Olha o que diz a palavra de Deus, escrita por Moisés através da sua lei. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Moisés, ele chega a escrever essa lei, e essa lei significa o culto doméstico. Moisés era uma pessoa então que nasceu tendo na sua casa um culto doméstico. E quem que fazia o culto doméstico para Moisés? Seus pais. E quando ele é grande, o que ele faz? Ele prefere andar com o povo de Deus no cativeiro do que ficar sozinho no palácio. E quando ele já é maior ainda, quando ele já está sendo um Moisés, que era para ele ser, ele faz justamente essa lei, que é a lei, o fim da lei é a obediência. Então o que Moisés está dizendo aqui? Que você pode ter fé, você pode andar conforme o costume da lei, mas se você não tiver obediência naquilo que Deus manda, a sua fé e a sua lei é nula. Moisés está falando isso, porque ele aprendeu a viver para Deus através de seus pais. Então quer dizer, aonde os nossos filhos irão chegar depende muito do Deus que nós iremos apresentar para eles. Se eles estiverem na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, certamente eles também seguirão fazendo a obra de Deus. Se eles estiverem vivendo pela fé, certamente eles também terão a mesma fé que você. Mas se eles estiverem fazendo algo, falando algo e não vivendo aquilo, não tem como crescer querendo Deus. Pelo contrário, eles vão preferir Faraó significa o mundo. Eles vão preferir o Egito do que estar na casa de Deus. Certamente Joquebede e Arão, no tempo que ficaram com Moisés, falaram muito bem de Deus. E Moisés recebeu esse Deus como sendo o melhor caminho para viver. Então nós aprendemos aqui que na casa, a nossa casa, é o lugar onde nós iremos realmente conhecer a Deus de verdade.
Diga assim, segunda coisa, que nossos verdadeiros tesouros estejam no céu. Olha o que está escrito em Mateus 6,19. É a segunda, eu já vou para a terceira e a gente termina. Mateus 6, versículo de número 19. Até o 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 6, 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra. Quem que está falando aqui, irmãos? Jesus. Onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Moisés tinha o coração aonde? No palácio ou em Deus? Nós estamos hoje aprendendo sobre a fé de... Eu queria perguntar, quem quer ter a fé de Moisés? Quem gostaria de ter a fé de Moisés? Então comece a dar valor mais às coisas do céu do que às coisas da terra. Moisés tinha tudo para ter uma vida boa, lá ao lado de Faraó, vivendo no palácio, tendo as egípcias como concubinas, tendo o harém se ele quisesse. Mas não, ele preferiu casar com Zípora, ele preferiu andar no meio do povo, ele preferiu seguir a vontade de Deus, ele preferiu seguir a direção de Deus, e Deus honrou Moisés. Alguém está entendendo? Moisés tinha tudo para viver uma vida sossegada, mas ele preferiu viver uma vida no deserto, mas com Deus ao seu lado. Mas com Deus ao seu lado. Terceira e última coisa, diga assim, para ficar firme, fortalecendo no Senhor, eu preciso ter a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz que nós devemos ter a armadura de Deus para nos proteger do que? Das ciladas do diabo, ou seja, dos dardos inflamados de Satanás. Olha para alguém e fala assim, como eu visto a armadura? Se fortalecendo na palavra. Porque senão qualquer dardo te desvia do caminho. Qualquer coisa te desvia das coisas de Deus. Qualquer palavra te desvia das coisas de Deus. Um dia que você não recebeu a paz do Senhor, já é motivo para você sair das coisas de Deus. Não, para eu ter uma fé, eu tenho que estar protegido com a armadura de Deus, lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem, mas contra principados das regiões celestiais. Muita gente está com fé, mas na hora em que recebe uma palavra de algum irmão, na hora que o irmão não cumprimenta na igreja, ele já sai da igreja. Esse não está revestido, esse não está fortalecido, esse apenas está convencido. Vamos ficar de pé nessa noite e diga assim, uma fé bíblica e cristocêntrica sempre irá nos levar a fazer escolhas que possam resultar em perseguições e sofrimentos. Agora olha para alguém e fala assim, contudo devemos permanecer firmes como Moisés, como vendo o impossível. Agora vamos no tempo 3 dizer assim, você vai colocar essa palavra como algo ligado na terra para chegar até o trono de
Deus essa noite. Diga assim mesmo que ainda não vemos os propósitos de Deus prevalecerão sobre a minha vida. Mesmo que eu ainda não estou vendo, Deus já tem um propósito dentro da casa de Deus para a minha vida. É só ter paciência. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. É só ter paciência, ter calma. Talvez você não está vendo, mas Deus já fez. Está preparado para você. Deus só está te preparando para viver o grande milagre da sua vida. Mas para isso você não pode vacilar, você não pode parar. Você tem que dar prioridade às coisas de Deus, para que Deus possa realizar a necessidade do seu coração. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aprendemos através da vida de Moisés. Senhor Deus, nós aprendemos que ele deixou tudo, ó Pai. Deixou as riquezas do palácio, deixou o conforto do palácio, deixou, Senhor Deus, as mordomias do palácio, deixou a sabedoria, a ciência do palácio, para viver, Senhor Deus, ó Pai, andando com Deus. Senhor Deus, que a nossa fé não seja uma fé cega, não seja uma fé nula, que a nossa fé, Senhor Deus, não seja uma fé sem obras, Senhor Deus, mas que nós possamos ter uma fé, Senhor Deus, e que as nossas obras, os nossos frutos, ó Pai, mostrem, Senhor Deus, realmente, ó Pai, que a nossa fé está pautada, Senhor Deus, na Escritura e pautada em Cristo, Senhor Deus. E nós temos a certeza que assim como o povo hebreu, Senhor Deus, viveu a promessa de entrar, Senhor Deus, na terra prometida, viveu a promessa de ser livre do cativeiro, ó Pai, através de forma milagrosa, Senhor Deus, nós também, Senhor Deus, o Senhor irá abrir o mar, nós iremos atravessar o deserto e chegar a pisar na terra. Pai Todo-Poderoso, mantenha a nossa fé, mantenha a nossa esperança em Cristo Jesus. É isso que nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Graças a Deus.